Vamos abrir a palavra de Deus nesse momento. Pedir aos irmãos para colocar ali no Instagram também. Glória a Deus. Quero meditar com os irmãos na carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, para nossa meditação. É uma palavra rápida, mas com objetivo grande de trazer para a amada igreja a sua verdadeira essência. A palavra de Deus, ela é maravilhosa para nos ajudar a seguir a nossa caminhada no dia a dia. E São Paulo escreve, irmãos, ao seu companheiro Timóteo, no capítulo 2 e no verso 1, a seguinte expressão: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, São Paulo chama o seu amigo, o seu filho e companheiro Timóteo, carinhosamente, dentro de um aspecto familiar, ele chama meu filho, um gesto carinhoso de se tratar alguém que a gente tem por ele apreço, alguém que a gente tem por ele um amor especial ou uma convivência. Então tratava ali São Paulo a Timóteo como meu filho. Em uma fase, creio que pelo que se movimenta as expressões de Paulo, Timóteo estava enfrentando uma crise, umas guerras, uns conflitos, e precisava de algumas ajudas, de algumas respostas. Ele estava carecendo de algumas coisas para lhe ajudar, algumas falas para lhe ajudar. E ele diz, São Paulo diz, para ele se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Era como se Paulo estivesse dizendo a ele: confie no que você leu, né? Confie no que você aprendeu, não é, irmãos? Acredite no que foi ensinado a você. E tem hora na nossa vida que é assim, meus irmãos. Nós temos que botar força, colocar força para acreditar naquilo que nos foi ensinado na palavra de Deus. Porque em tempos difíceis, em tempos amargurosos, tempos trabalhosos, só a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é que tem a capacidade de gerar a nós forças para continuar. Paulo diz: fortifica-te na graça que há em Cristo. Aqui ele cita, meus irmãos e minhas irmãs, que Cristo tem o combustível, o remédio, a saída, a solução, a cura, o tudo que nós precisamos. Fortifica-te na graça. Ele disse: se esforce, que Deus vai lhe ajudar. Se esforce, que em Jesus você vai encontrar
a explicação, a resposta, a solução. Aqui ele estava dando a Timóteo motivações para que esse moço avançasse, prosseguisse, fosse mais à frente, fosse mais adiante, fosse mais eloquente. Ele estava dizendo que Timóteo precisava atentar mais para tudo que está na Bíblia, porque o que está na Bíblia certamente traria para Timóteo a resposta, a vitória que ele buscava. A todos vocês, meus queridos irmãos que estão aqui e que estão em casa e que vão me ouvir depois nas outras redes, através dessa mensagem que será vinculada a todos vocês, eu deixo essa mensagem dizendo que no dia mais tenebroso das nossas vidas, nos dias mais difíceis das nossas vidas, por pior que seja a luta, se nos esforçarmos a buscar o Senhor, a confiar em Deus, Ele vem, Ele aparece e Ele tira qualquer um de vocês do vale da sombra da morte. Essa não é uma palavra apenas do bispo para vocês, mas essa é uma palavra direto do trono de Deus, o Deus que encarnou em nós para governar a terra e para dar ordem aos principados e potestades. Quem são os principados e as potestades? São os problemas, são os demônios que trazem os problemas. Os demônios trazem as doenças, as dores, as maldições, e o demônio é introduzido por meio do pecado, da violação de leis, da quebra de aliança com Deus. O homem cava a sua própria cova, a sua própria sepultura, quando ele se autodomina, capaz de andar só, quando ele se engolda da sua ignorância, da sua arrogância e quer caminhar sozinho. Conheço pessoas que até se desviaram de Deus, se desviaram da igreja, porque disseram: eu não preciso de ajuda de ninguém, Deus está no meu coração e eu por mim mesmo me viro. Isso é uma ignorância enorme. A gente aqui vê um líder ensinando, ajudando, apontando o caminho para o seu companheiro. Aqui a gente vê um líder dando as diretrizes para o prosseguimento daquele companheiro que já era uma liderança também. Timóteo já era uma liderança. Então veja, o ser humano precisa de ser ajudado, de ser liderado. O ser humano necessita de ser liderado. Nós precisamos sempre de alguém, meus irmãos, para nos orientar, para nos admoestar, para nos ensinar, para nos apontar o caminho
que devemos ir. É por isso que vai aqui o meu apelo aos que aqui estão e aos que estão em casa, que sigam os ensinamentos da palavra de Deus e procurem uma igreja séria, genuinamente evangélica, para ouvir a palavra de Deus e seguir a Jesus. Quando eu digo procure uma igreja séria, porque existem, meus irmãos, lugares aí fora que são verdadeiras aberrações religiosas. E hoje, para encontrar uma igreja genuinamente evangélica que prega Jesus, está muito difícil, porque as igrejas estão indo em busca do seu bel prazer, pregando apenas autoajuda. E o que nós encontramos é que só mesmo o poder do Evangelho de Jesus é que tem a capacidade de salvar a alma miserável do pecador, a alma desgovernada que tramita nesse mundo procurando uma brecha para apontar seu focinho e entrar. Caminhos do inferno têm sido abertos e a alma de muita gente sente o cheiro do podre, o cheiro do sangue, o cheiro da carniça do pecado, e vai e se perde e se descaracteriza de alma e se torna uma verdadeira aberração. São Paulo disse para Timóteo: não deixe a sua alma se perder. E eu estou dizendo para esta igreja: não deixe a sua alma se perder. Não caiam, meus queridos irmãos, nos laços do mundo. Não caiam no caminho errado. Israel, quando saiu do Egito e caminhou pelo deserto, ali a Bíblia diz que eles no caminho se embaraçaram, vendo no caminho povos, encontraram povos errantes, povos extraviados por aí afora, e eles questionavam Moisés: por que conosco não é assim? Por que conosco não é do jeito deles? Esse é o perigo de querermos ser igual aos outros, de querermos imitar os outros e pegar o jeito errado dos outros e trazer para o meio de nós, implantar dentro da nossa casa maus costumes e copiarmos maus exemplos. São Paulo disse a Timóteo: tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo. Olhe para Cristo, faça o que Cristo ensina, viva como Cristo vive, ande como Cristo anda, fale como Cristo fala, veja como Cristo veja e passe a agir como Cristo age. É assim que um bom crente vence as lutas. É assim que um bom crente não perde a sua salvação. Viu, meus irmãos? É assim que um bom crente não se perde na sua caminhada. Mas se ele olhar para a direita, olhar para a esquerda e começar a copiar jeito dos outros, ele vai se perder na sua caminhada. Ainda que os irmãos vejam ali e lá as farras do pecado, as farras da
dos maus comportamentos, dos maus exemplos, não tragam isso para dentro de vocês. Veja que as pessoas que quebram os mandamentos de Deus, que violam as leis de Deus, vivem doentes, com as portas fechadas, com a vida desorganizada, desequilibrada, lutando e não vencendo, tentando e nunca conseguindo, nunca se realizando naquilo que elas procuram, e algumas delas nem procuram mais nada, já perderam a fé, já perderam a esperança, já estão frustradas desde o dia em que nasceram. Paulo então admoesta Timóteo a não deixar entrar dentro dele este sentimento. E eu peço para esta igreja nesta hora que olhe para Jesus e nos momentos mais difíceis da vida de vocês, avance, avance. Não deixe ninguém fazer a sua cabeça. Não deixe ninguém lhe convencer que existe outra porta, outro caminho, outro meio. Não aceite que a comida lá de fora influencie e arranque vocês dos santos mandamentos do Senhor. Não aceite que o diabo leve vocês para o mundo, destrua a vida de vocês, porque vocês são especial para nosso Senhor Jesus Cristo. Avança a igreja. Nossa obra não termina aqui. Não. Nossa obra tem muito ainda. Vocês têm muito ainda para fazer. Evangelizem, chame as almas para a igreja, chame a família de vocês para o culto, alegrem-se, animem-se, fortaleçam-se. As coisas estão dando errado, animem-se. As provas estão grandes, animem-se. O vento está soprando, animem-se, fortaleçam-se. O diabo corre desabalado de perto de vocês. Satanás foge desabalado de perto de vocês, porque maior é Deus nas nossas vidas. O diabo não aguenta um crente com fé. Os problemas não aguentam um crente com fé. Começa a vir para a igreja que essa doença vai embora. Começa a vir para a igreja que esse karma vai embora. Começa a vir para a igreja que os problemas vão se dissipando, na cama súbria, vai dissipando até sumir. Daqui a pouco você vai dizer: eu não tenho mais isso. Aqui tem gente que vai se surpreender. Você vai se surpreender. Você vai se surpreender quando você olhar para você mesmo e dizer: mas cadê aquele problema que eu tinha? Fortificar na graça é ocupar a mente, é ocupar o coração, é ocupar a alma com a presença de Jesus. Shaigyostei Nemorgia surimintio Dimorgia súbria, grande redergia sóbria, demargia astergia forgia, ne prostegia astia, nemorgia subri fogia te, aleluia. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, eu vou terminando
essa palavra, lendo com vocês o verso 3, quando ele diz: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Tu passa pelas lutas como um bom soldado de Cristo. Então veja que essa colocação cabe um comentário. Um bom soldado de Cristo. Então existem os maus soldados. Existem os maus soldados, os que não foram satisfatório seu trabalho, seu desempenho. Os bons são mencionados, os maus são reprovados, e elogios nenhum eles têm, e nada a ensinar. Eles não são dignos de serem copiados. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado. Bom soldado. Sempre firme, sempre perseverante, sempre alegre, sem reclamar, sem murmurar, sem dizer hoje eu não vou para a igreja, sem dizer não, você não pode parar e nem dar mau exemplo. Bom soldado é isso. Você não pode dar mau exemplo. Você não pode se limitar, choromingar pelos cantos e dizer Deus não me ama, Deus não está comigo. Está sim. Deus lhe ama sim. Deus mandou você avançar para vencer. Deus mandou você a lutar para conseguir. E hoje Ele desceu aqui nesta terra e Ele está dizendo: vai todo mundo hoje para casa de posse de vitória. Cova serecai, decamantria, vai todo mundo para casa de posse de vitória. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus.